Bom dia, igreja, paz do Senhor. Vamos colocar em pé aqueles que puderem. Santo, 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 santo. Aleluia. Oremos. Pai amado, Pai santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã na tua casa, na tua presença. Por mais esse início de semana, Senhor, te adorando, te exaltando, te bendizendo, dizendo que não há outro como tu. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito, por tudo que ainda vai fazer. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos em torno do Teu nome, debaixo da Tua graça e misericórdia, que nos permite levantar todos os dias, que nos permite respirar todos os dias. Obrigado por cada segundo, Senhor. Obrigado, Senhor. Queremos ser cheios, Senhor, de Ti. Mais de Ti, menos de nós, ó Pai. Tu és bem-vindo nesse lugar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar. Tu és bem-vindo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Receba todo louvor, toda adoração, Senhor. A Ti entregamos tudo que temos, o que somos. Sem Ti nada sou, nada posso. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Fale conosco e através de nós, ó Pai. Vamos nos lá alegrar nesse dia tão especial que o Senhor nos preparou, amém?
Você sair do seu lugar e cumprimentar aquela pessoa que você ainda não viu. Oh, a paz. Aleluia. A paz do Senhor, a paz, a paz, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz, a paz, a paz do Senhor, a paz, a paz, a paz do Senhor. Shalom, shalom Adonai, shalom, shalom, shalom Adonai, shalom, shalom, shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom, shalom, shalom Adonai, shalom, shalom, shalom Adonai. Aleluia. Seu nome é o quê? Maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Menino
Deus, porque Ele é bom o tempo todo. Em todo tempo Ele é bom. Não importa o que aconteça, o que a gente tem certeza é que Ele é o Todo-Poderoso Deus. Cante comigo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja suspira pelas águas. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Abro minha boca e suspiro. Abro minha boca e suspiro. Abro minha boca e suspiro. Pois tenho sede de ti, Senhor. Tenho sede de ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Anseia por ti. Tu és poderoso.
poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Só quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Glória, quem já pisou no Santo dos Santos e onde estiver a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Quem já pisou não consegue sair. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi encontrado, quem tomou uma trombada com o Espírito Santo não consegue deixar esse lugar. Amém. Glória a Deus. Quem foi impactado pela glória que desce do céu não consegue. Amém. Estamos aqui porque fomos impactados um dia. Amém. Aleluia. O Senhor nos amou primeiro. Antes que nos formássemos no ventre das nossas mães, Ele já nos amava. Amém, Jesus. Obrigada. Ele já nos amava tanto que se entregou no madeiro. Ele enxergou a mim e a você através daquela cruz. Senhor Jesus. E tenho dito, a Bíblia diz, o Senhor diz, que tudo aqui é passageiro. Amém? Se eu tivesse asas, voaria agora direto ao teu encontro. Se eu tivesse asas, voaria agora pra onde é o meu lugar. Diga,
Eu não sou daqui, eu não sou daqui. Sou um peregrino, estou de passagem. Eu não sou daqui, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Sou um peregrino, estou de passagem. Eu não sou daqui. A terra não é o meu lugar. Muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo. Jesus, tua presença é tudo. A terra não é o meu lugar. As riquezas não vão me comprar. A tua presença é tudo. Jesus, tua presença é tudo. Eu não me prostrarei ante os altares dessa terra. Diga, sou filho. A fama, as riquezas e os prazeres não me comprarão. Eu não me prostrarei ante os altares dessa terra, não. Sou filho. A fama, as riquezas e os prazeres não me comprarão. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Sou um peregrino, estou de passagem. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Sou um peregrino, estou de passagem. Eu não sou daqui, não. A terra não é meu lugar. Muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo. Jesus, tua presença é tudo. A terra não é o meu lugar. As riquezas não vão me comprar. A tua presença é tudo. Jesus, tua presença é tudo. Eu não me prostrarei ante os altares dessa terra. Sou filho. A fama, as riquezas e os prazeres não me comprarão. Eu não me prostrarei ante os altares dessa terra. Sou filho. A fama, as riquezas e os prazeres não me comprarão. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Sou um peregrino, estou de passagem. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Sou um peregrino, estou de passagem. Eu não sou daqui. A terra não é o meu lugar. Muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo. Jesus, tua presença é tudo. A terra não é o meu lugar. As riquezas não vão me comprar. A tua presença é tudo. Jesus, tua presença é tudo. Eu não me prostrarei ante os altares dessa terra, não. Sou filho. A fama, as riquezas e os prazeres não me comprarão. Eu não me prostrarei ante os altares dessa terra, não. Sou filho. A fama, as riquezas e os prazeres não me comprarão. Eu não me prostrarei ante os altares dessa terra, não. Sou filho. A fama, as riquezas e os prazeres não me comprarão. Eu não me prostrarei ante os altares dessa terra, não. Sou filho. A fama, as riquezas e os prazeres não me comprarão. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Sou um peregrino, estou de passagem. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Somos peregrinos. Estou de passagem.
passagem, eu não sou daqui. A terra Não é meu lugar, muito em breve breve. irei te encontrar. A tua presença é tudo, Jesus, tua presença é tudo. A terra Não é meu lugar, não é. as riquezas não vão me comprar. A tua presença é tudo, Jesus, tua presença é tudo. Aleluia. Toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, tudo aqui é passageiro. Em breve estaremos na glória com Todo-Poderoso, onde não haverá choro, não haverá tristeza. Glória a Deus. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Pode se sentar. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Você que está aqui, você que está nos ouvindo também pelas redes sociais, seja bem-vindo em nome de Jesus. Esse é um culto de adoração ao Senhor. Deus já se faz presente aqui. Tivemos o privilégio de adorar o Senhor com todo o nosso coração. E eu quero nesse momento abrir a oportunidade para você trazer seu dízimo, trazer a sua oferta, aproveitando esse momento de louvor e adoração tão gostoso. Quero convidar você a abrir o Salmo 105. Antes de nós abrirmos a oportunidade de poder trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, quero meditar nesse Salmo. Salmo 105 diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Vós, sementes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Amém? Eu quero, nesse momento, abrir a oportunidade para você poder louvar e adorar o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas. E que esse salmo, ele fala de nós cantarmos ao Senhor com salmo, de nós cantarmos ao Senhor as suas maravilhas e falar das maravilhas do Senhor todos os dias. Buscai o Senhor a força, buscai a face continuamente. Quando nós trazemos o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor, nós estamos louvando a Ele. Nós estamos falando das suas maravilhas, estamos cantando salmos ao Senhor, através da nossa atitude de trazer o nosso dízimo, de trazer a nossa oferta, porque estamos reconhecendo a grandiosidade do Senhor, o poder do Senhor, a nossa confiança ao Senhor por tudo aquilo que Ele pode fazer. Quando Ele fala aqui, cantai-lhe salmo, falai de todas as suas maravilhas. Uma coisa que nós precisamos aprender na nossa vida, todos os dias, falar das maravilhas do Senhor.
não somente para as pessoas, mas para nós mesmos. Não sei se você já fez isso, mas a nossa alma, ela sempre vai estar nos levando por um caminho da murmuração, sempre. Ela vai estar dizendo e passando uma lista daquilo que Deus deveria fazer por nós e não está fazendo. Daquilo que Deus deveria estar fazendo e Ele está falhando. A nossa alma vai dizer isso. Mas nós temos uma responsabilidade através do Espírito Santo de lembrar sempre a nossa alma das maravilhas que Ele tem feito. De nós lembrarmos de quanto Ele é maravilhoso na nossa vida. O quanto Ele é maravilhoso na sua palavra. Então o salmista aqui ele nos ensina que é uma receita. Quando você acorda de manhã, você olha no espelho e você diz como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. A sua alma, a nossa alma, a Bíblia diz que há uma batalha entre a nosso espírito e a nossa alma. E nós falamos assim, a nossa alma vai dizer assim, mas está faltando tanta coisa para fazer, mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ah, mas a nossa nação está dessa forma. Deus é bom, Deus é maravilhoso, tudo está no seu controle. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus, Ele é fiel. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Fica firme. Isso é falar das maravilhas do Senhor. Quando nós falamos hoje, principalmente, em que não só o Brasil, mas o mundo inteiro passa por um momento difícil economicamente falando. E quando se trata de dízimos e oferta, nossa alma diz assim, vai faltar. E você fala, eu confio no Senhor, aleluia. Vai faltar, mas Deus é maravilhoso. Ele supre as nossas necessidades. Então o salmista, ele nos ensina, Deus é bom, Deus é maravilhoso. O médico diz para você, você vai sofrer com essa enfermidade todos os dias da sua vida. Você fala, Jesus vai me curar, Jesus é maravilhoso, Ele já me curou. Olha, o meu filho não tem jeito. Alguém diz isso para você, fala, não, Deus, Ele vai libertar o meu filho. Isso é falar da maravilha. Você vai enchendo a sua alma da palavra de Deus, e Deus vai movendo o céu, porque Ele olha para você, que você acredita na palavra dele, amém? Então o salmista ele diz assim, falai das maravilhas do Senhor. Então esse é o momento quando nós trazemos o nosso dízimo, a nossa oferta. Nós estamos falando para a nossa alma das maravilhas do Senhor, amém? Então o grupo de louvor vai estar cantando um cântico. Você tem a oportunidade de trazer seu dízimo, trazer a sua oferta. Você que vai fazer depósito através do Pix, né, da transferência, está passando aí as contas. Faça com toda a sua alegria e saiba de uma coisa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Amém. Estende a sua mão, querido. Vamos abençoar suas ofertas. Paizinho amado, Pai querido, obrigado por esse momento maravilhoso que temos aqui na Tua presença, Pai, de poder cultuar a Ti através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Obrigado, Senhor. Pai querido, essas ofertas se convertam em vidas e que possa cumprir os projetos pela qual o Senhor tem colocado no coração da liderança dessa igreja, em nome de Jesus. E sobre a tua igreja eu profetizo a bênção da prosperidade do Senhor sobre a vida da sua igreja, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Queridos, tem alguém que fez aniversário essa semana, de nascimento ou de casamento, para nós estarmos orando, abençoando a sua vida, em nome de Jesus? Eu, Luiz, a Marli. Casamento, né? Que benção, né?
Tem mais alguém? Aniversário de nascimento, de casamento, tem alguém? Quantos anos, Luiz, de casado? 46, glória a Deus, amém? Deus é fiel, né, irmãos? Enquanto o mundo não acredita, quem acredita, Deus fortalece, Deus é fiel, amém? Vamos estender a mão, vamos abençoar. Paizinho amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida desse casal. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos, e o Senhor sabe muito mais do que nós ainda, como eles são bênção para o Teu reino, Senhor. Pai querido, que o Senhor continue abençoando a vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, derramando sobre eles a Tua bênção, derramando sobre eles a força do Senhor. Em nome de Jesus, a saúde do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Pai querido, eu sei que no coração desse casal há sonhos que somente o Senhor pode realizar. E nessa data tão especial, Senhor, prepara um presente maravilhoso para eles, Senhor, em nome de Jesus. Entrega, Senhor, na mão dos Teus filhos, porque eles, Senhor Deus maravilhoso, têm servido a Ti com tanto carinho, com tanto amor, Senhor. Obrigado pela vida dos Teus filhos, Senhor. E nós abençoamos a vida deles com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém? Parabéns, viu, queridos? Deus que abençoe, viu? Agora eu gostaria de convidar aqui as crianças, né? Estou aqui com a lista, então eu vou chamar primeiro as professoras. Então, gostaria de chamar aqui a Solange e a Sofia. Ela vai ficar com as crianças de 2 e 3 anos. Hã? Só de 3? 3 a 4. 3 a 4, então, tá bom. Então as crianças de 3 a 4, se os pais quiserem vir também juntinho, né? Pode ficar aqui. A professora Ana Paula e a Júlia também pode vir, vai ficar com as crianças de 4 a 6 aninhos. Então a Júlia e a Ana Paula e a Júlia. Fica aqui também para a gente orar. O Mateus, também que é o professor, vai ficar com crianças de 7 a 8. Então, cadê o Mateus? E aí as crianças de 7 a 8 vêm aqui para ficar com o Mateus. E a professora Juliana vai ficar com os adolescentes de 8 a 12. Então, cadê a Juliana? De 8 a 12. E nós vamos orar por eles, abençoar. Eles vão ali ter um tempinho ali com o Senhor, né? As professoras preparam culto na linguagem deles, né? Então eu sempre falo assim, os pais não deixem de vir à igreja por causa dos filhos, né? É muito bom trazer os filhos na casa do Senhor e aprender a palavra do Senhor desde pequenino, né? Aqui é um momento bom, gostoso, porque separa um tempinho, né, para aprender a palavra do Senhor. E muitas vezes em casa a gente não consegue separar esse tempo específico. E aqui tem esse tempo específico. E as crianças são preparadas, né, pelo Senhor para ensinar nossas crianças da forma que elas aprendem. Então, não deixe as suas crianças em casa. Traga as crianças, né, para aprender a palavra do Senhor. Amém? Só uma pergunta, depois do culto vai ter alguém para ficar com as crianças dos pais que vão para a escola bíblica? Tem? Então depois do culto a gente vê, amém? Normalmente é a Solange que fica, né, Solange? É mais um. Tá bom. Então os pais que vão para a escola bíblica, no final do culto a gente procura ver se vai ficar alguém, amém? Vamos abençoar essas crianças em nome de Jesus. Paizinho amado, Pai querido, coloco diante do Senhor essas crianças, os professores. Obrigado, Senhor. E eu profetizo, Senhor, a bênção do Senhor sobre, Senhor, essas crianças, Senhor. Sobre esses cultos, sobre os professores. Eles vão ter um tempo ali, Senhor. O Senhor revela, Senhor, a eles, Senhor. Em nome de Jesus, eu sei o quanto o Senhor ama essas crianças, Senhor. Samuel, quando ainda pequeno, o Senhor chamou Samuel, falava com Samuel.
Davi ainda, Senhor, pequeno, o Senhor falava com Davi, e assim também seja na vida dessas crianças, se revela a eles, Senhor, de uma forma sobrenatural, poderosa. Usa esses professores, Senhor, em nome de Jesus, e que manifesta a glória do Senhor, no momento que eles vão ter esse culto especial deles, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém? Deus que abençoe a vida das crianças, professores. Eu quero convidar você que vai ficar aqui comigo a abrir a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vou ler 2 versículos apenas, e nós vamos trabalhar um pouquinho aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformado com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Fechamos nossos olhos. Paizinho amado, Pai querido, o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Um Deus tremendo, um Deus que já falou conosco, Senhor, no momento do louvor. No momento que nós estávamos cultuando a Ti no louvor, o Senhor estava falando conosco, Senhor. E ó Deus maravilhoso, e esse é o momento o Senhor continua falando conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós queremos aprender de Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Senhor tem toda a liberdade de ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus, nesse dia tão especial, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Nesse momento em que se aproxima a Tua volta, Senhor, um mundo tão descontrolado, um mundo tão, ó Deus maravilhoso, onde a iniquidade tem aumentado a cada dia, nós precisamos ser ensinados por Ti, Senhor, para estarmos preparados para enfrentar esse resto de tempo que ainda temos aqui. Como cantamos aqui, Senhor, nós não somos daqui. Logo, logo estaremos subindo para o céu, porque o Senhor estará vindo nos buscar, Senhor. Mas ainda resta um tempo, e esse tempo nós precisamos ser ensinados por Ti. Nós vamos, Senhor, estar preparados para suportar esse tempo, em nome de Jesus, e que o Senhor possa nos ensinar, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Queridos, eu quero falar um pouquinho dessa carta de Romanos que Paulo escreveu. Paulo escreveu essa carta quando estava em Corinto. E o apóstolo Paulo, ele escreve as cartas de Romanos. É muito interessante porque Romanos tem 16 capítulos. E quando você estuda o livro de Romanos, ele, até o versículo 11, até o capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja de Roma. E a carta de Romanos, ele começa a explanar todo o plano de salvação. Então ele fala assim a respeito do homem, a atitude do homem cair no pecado. Ele fala a respeito da situação do homem estar condenado, de todo homem nasceu, e todo homem nasce, ele já é condenado por causa do pecado original. Mas ele fala também da manifestação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, trazendo a salvação para a nossa vida.
ele fala a respeito da justificação pela fé. E como ele está falando com os romanos, e os romanos eles tinham muito contato com os judeus, porque os judeus eles respondiam para Roma, então os romanos tinham muito contato com os judeus, eles conheciam um pouco da lei dos judeus. Então o apóstolo Paulo também faz um confronto entre a lei e a graça, e ele começa a trabalhar com os romanos a respeito de a diferença da lei, a diferença da graça. Ele fala a respeito da justificação pela fé, e ele ensina ali em Romanos de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. Então ele faz uma explanação e mostrando o quão Deus é maravilhoso. E ele dá uma explanação dizendo que, olha, Deus, ele preparou uma mesa linda para vocês aqui. Então ele fala sobre a justificação da fé, ele fala sobre a salvação, ele fala sobre a oportunidade em Romanos 10, do homem se chegar a Deus através da sua confissão. Em Romanos 10, 9 e 10, ele fala que se só com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração credes que Deus estou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê, e com a boca se confessa para a vida eterna. Então ele dá uma explanação maravilhosa. Quando você lê o livro de Romanos até o capítulo 11, ele está falando de uma explanação de tudo aquilo que acontecia, de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Jesus preparou. E é como se ele chegasse no final do capítulo 11 e ele tivesse mostrando uma mesa farta, uma mesa pronta, para ser usufruída pelos filhos. Ele fala a respeito dos filhos, cantamos aqui. Ele fala a respeito da adoção dos filhos. Ele fala a respeito de Abraão, da justificação de Abraão pela fé. Só que quando chega no capítulo 12, ele dá um ponto final aqui, ele divide a carta. E se você for ler o capítulo 11, ele para ali. No versículo 2, dá a impressão que ele dá uma parada assim. E você olha comigo no capítulo 12, versículo 1. Tem uma pequena palavra assim, de letra maiúscula, pelo menos na minha Bíblia está assim. Ele fala assim, rogo-vos, pois. Na minha Bíblia está com letra maiúscula as 3 palavras. E é como se ele chegasse assim no final do capítulo 11 e ele olhava aquela mesa farta, tudo aquilo que ele ensinou, e ele fala assim, e ele pensa assim, e essa é a revelação que nós vemos através da palavra, que nada disso vai impactar os romanos, nada disso vai impactar alguém, se ele não fizer aquilo que eu vou dizer agora. Ele está dizendo, é como se ele dissesse, rogo-vos, pois. Sabe o que é rogar? É mais do que pedir. Rogar é suplicar. É como se ele chegasse nos romanos e dizer assim, pelo amor de Deus. É como se tudo aquilo que ele tivesse falado, as pessoas não tivessem entendido. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus preparou a vida eterna, Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus justificou-nos nós somos justificados pela fé, não somos justificados pelas obras. Mas chega um momento que ele fala assim, rogo-vos, pois. Chama a nossa atenção. Ou seja, você precisa entender algo muito importante, para que tudo isso que eu falei venha impactar a vida de vocês. Senão não vai impactar. E quando ele fala isso, ele fala assim, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Ou seja, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, pelo preço que ele pagou, por tudo aquilo que Deus realizou na cruz do Calvário, pelo plano de redenção, de justificação, de salvação. Aí ele vai dizer o que nós temos que fazer.
Se você ler até o capítulo 15, ele fala daquilo que a gente tem que fazer. E no capítulo 16, ele dá a saudação final. Paulo fala assim, ainda no versículo 1, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, que nós venhamos apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo aqui: olha, a mesa está pronta, tudo está pronto, mas rogo-vos, pois, apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável e santo. É como se Jesus tivesse preparado tudo. É como se fizer um casamento. Jesus preparou tudo, a mesa está posta, e ele está esperando de braço aberto, mas que para que tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, tudo que Jesus realizou, venha impactar a nossa vida, eu preciso me apresentar a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável. Quando a gente lê, lá no final do versículo 2, ele fala assim: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus, perfeita, agradável? Vontade de Deus e boa é que nós sejamos abençoados, que nós vivamos bem, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos uma vida próspera, que nós não tenhamos uma vida de humilhação, de sofrimento, mas que nós tenhamos uma vida sendo direcionada por Deus, pelo Espírito Santo. Que nós tenhamos uma vida de alegria, de paz. Esse é o projeto de Deus. Então, qual que é a vontade de Deus? As pessoas às vezes perguntam, né? Ou até às vezes nós perguntamos: qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Ela é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita. A vontade de Deus não é sofrimento, humilhação. Mas para que a gente possa experimentar tudo isso na nossa vida, eu preciso fazer o que Paulo está dizendo. Eu preciso apresentar a Ele os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Ele fala que esse é o seu culto racional. Mas esse racional não é um racional que vai contradizer com o emocional. Existe a razão e a emoção. Mas esse racional que Paulo fala aqui, não é razão contra a emoção. É eu e você entender o que a gente está fazendo. Se vai ter emoção, não tem problema. Mas desde que eu entendo o que eu estou fazendo. Então ele fala a respeito de oferecer um culto racional ao Senhor. E eu só vou conseguir fazer isso quando eu permito que o Espírito Santo transforme a minha mente. Então, se eu estiver pregando para você aqui agora, mas a sua mente já estiver bloqueada pela alma, já não vai ter resultado positivo na sua vida. Se nós já entrarmos na igreja, saímos da nossa casa, já tivermos a mente bloqueada pelo mundo, pela carne, pela alma, pela razão, e essa é a razão que eu estou falando, que diferente do racional,
já não vai ter sacrifício vivo, nem santo, e nem agradável. Então nós precisamos primeiro, para entender o que Deus vai falar aqui, é nos desarmarmos. É nós esvaziarmos de nós mesmos. No momento do louvor, Deus mostrava ali para minha esposa um balde cheio de água. E Deus falava, tem que virar de boca para baixo, desvaziar a água para ficar de boca para cima, me encher. Então se eu estiver cheio de filosofias na minha mente, de coisas da minha mente, de conhecimento humano, e Paulo fala sobre isso também nas cartas, e Romanos era cheio disso, aí não vai funcionar. Então quando eu venho para a casa de Deus, eu tenho que falar, Senhor, eu desvazio de mim mesmo, para que o Senhor possa me encher do teu querer, da tua vontade, na minha vida. Aí sim, eu vou conseguir cultuar o Senhor. Sabe por quê? Porque o primeiro sacrifício que ele fala vivo, o que é um sacrifício vivo? Deus quer que você, mas Jesus já não é o nosso sacrifício? Sim. Jesus ele já não é o cordeiro. Porque lá no passado, os homens levavam, as pessoas levavam os cordeirinhos para sacrificar no lugar santo do santo. E ali o sumo sacerdote sacrificava. Mas a Bíblia diz assim que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O apóstolo João pregou isso semana passada. Mas Jesus já não fez o sacrifício, sim, mas esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário é diferente do que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo aqui em sacrifício? Sacrifício é algo que você entrega e você não devolve, não pede de volta. Quando a pessoa chegava com o cordeirinho lá, entregava para o sumo sacerdote, ele não ia pedir de volta. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, de fato, com o nosso coração, entendendo o que estávamos fazendo, nós entregamos a nossa vida para Jesus, deixou eu de ser dono de mim, e Jesus passou a ser meu dono. Eu já não mando em mim mesmo, Jesus manda em mim, Ele é o meu Senhor. Então, se Ele é o meu Senhor, então eu tenho que apresentar a Ele como sacrifício vivo. Que sacrifício vivo é esse, irmão? É nós servirmos ao Senhor e começarmos a trabalhar de uma forma no nosso coração, de um relacionamento com Deus. A carta de Romanos fala de 3 relacionamentos, mas eu vou falar apenas do relacionamento com Deus. Fala do relacionamento com Deus. Se você continuar lendo, vai falar do relacionamento com você mesmo. E depois, um pouquinho mais adiante, ele vai falar, dentro do capítulo 12 mesmo, sobre o relacionamento com as pessoas. Ele caminha até o capítulo 15, o relacionamento com as pessoas. Mas falamos do relacionamento com Deus, que é o mais importante. O relacionamento com o Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e que Jesus passou a ser o dono da minha vida, eu tenho por responsabilidade, é isso que Paulo está dizendo, apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo. Aí o Espírito Santo, ele nos pergunta o que é isso? É nós temos uma vida dizendo assim, olha, Jesus ele pagou um preço para a minha vida, para me salvar. E quando eu falo assim, e o que eu tenho feito para Jesus? Qual é a manifestação de gratidão que eu tenho tido na minha vida por aquilo que Jesus fez na minha vida? E o apóstolo Paulo está falando aqui porque Jesus, ele pagou um preço caro para a nossa vida. E o que Paulo está ensinando aqui, porque quando nós oferecemos a Deus um sacrifício vivo, um relacionamento com Deus, e sacrifício vivo é isso, adoração. Quando eu saio da minha casa, eu já faço um pré-culto na minha mente. Eu vou chegar lá e vou adorar o Senhor. Eu estou indo com o objetivo de adoração, Senhor. Estou indo com o objetivo
de prestar um culto a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, porque Ele pagou um preço que eu jamais conseguiria pagar. E eu começo a desenvolver no meu coração, ensinarmos a nossa alma, que nós precisamos aprender a adorar Jesus, ter um momento de adoração. E para nós adorarmos, nós estamos apresentando a Ele a adoração, falar de Jesus. Quando você vê Davi, cada conversa de Davi, ele começa com uma adoração. Ele começa a falar de como Jesus é grande, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é maravilhoso. Depois ele faz a petição. Então nós desenvolvemos o nosso coração, e aí fica uma pergunta que cada um responde para si. Qual é o tempo que eu tenho dedicado da minha vida em adoração ao Senhor? Qual é o tempo que eu tenho dedicado à minha adoração ao Senhor? Qual é o tempo que eu tenho separado ao Senhor na leitura da palavra? Qual é o tempo que eu tenho gasto, que eu tenho separado para o Senhor na oração, no louvor e adoração? Nós estamos vivendo um tempo que a gente não tem tempo, irmãos. Não tem tempo. E cada vez que passa, o tempo vai ficando menor. Mas nós precisamos parar um pouquinho e perguntarmos: Jesus é tão maravilhoso na minha vida, e o que eu tenho feito da minha vida em gratidão a Jesus, sem pedir? Porque às vezes a gente só sabe pedir, mas eu estou falando de um tempo de, pode pedir, não tem problema, eu peço também. Mas de nós olharmos para Jesus e falar o quanto Ele é maravilhoso na nossa vida, o quanto Ele é bom. Às vezes, irmão, uma luta que a gente passa na nossa vida, já não quero vir na igreja mais. Quem está perdendo? Deus está perdendo? Não. E isso vai sensibilizar o coração de Deus? Não. Vai mudar a sua situação? Não. Só vai piorar a sua situação, se nós tivermos essa decisão. Quando a gente olha para Atos 16, capítulo 16, versículo 31, Paulo, ele chega na cidade de Filipos, que era uma cidade pequenininha dentro da Macedônia, com todos os costumes romanos. E ele está ali entrando na cidade de Filipos. Ele ia na reunião de oração na casa de Lídia, e todo dia uma menina chegava e falava assim: esses homens são os homens do Deus Altíssimo. Mas aquilo perturba Paulo. Então um dia ele fica tão assim ousado e fala: espírito imundo, sai dessa menina. E ela sai, o espírito imundo sai dela. Ela era uma menina que tinha espírito de adivinhação, é escrava dos homens daquela cidade. E aqueles homens então, quando vê que a menina, o demônio que enganava aquela cidade, ele é expulso, a menina não adivinha mais nada, eles mandam dar um açoite de Paulo e Silas, coloca na cadeia. E Paulo, ele poderia dizer assim: não vou cantar não, hein? Não vou adorar o Senhor não, para que eu vou fazer isso? Estou apanhando, cheio de vergãos. Não era marca de chicote, mas era carne cortada de tanto apanhar. Mas o que Paulo e Silas faz? Vamos adorar o Senhor, vamos cantar, vamos orar. E é engraçado que pelo menos não está escrito na Bíblia que ele está pedindo, ele não está pedindo vingança, nem libertação, ele vai cantar o Senhor. Eu vou cantar, vou adorar Jesus. Às vezes a gente, por pouca coisa, não quer vir na igreja, não quer ler a Bíblia, faz bico, Deus não resolve meus problemas. E começamos a murmurar. Paulo e Silas começam a cantar. A Bíblia diz que quando eles começam a cantar, há um avivamento lá dentro, porque os presos estão lá dentro também. E aí os presos começam a ouvir eles cantar, e a Bíblia diz que há um terremoto naquela prisão, e aquele terremoto chacoalha a prisão, abre as portas da prisão. Interessante, ninguém sai embora, fica tudo ali. O carcereiro quer tirar sua própria vida, e Paulo fala: não faça mal nenhum, estamos aqui. E Deus traz um grande livramento para a vida de Paulo. E nós muitas vezes, irmãos, Paulo tinha tudo para dizer: não vou adorar, não vou louvar, não vou levantar a mão para cantar, não vou levantar a mão para cantar, não vou orar, não vou falar nada, vou ficar aqui indiferente.
sem fazer um sacrifício vivo ao Senhor. Então, amados, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, para que isso possa fazer diferença na sua vida, para que o poder do Evangelho possa transformar a sua situação, a tua vida, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, em adoração ao Senhor. A palavra do Senhor está cheia de versículos e capítulos. A Bíblia até fala a respeito de nós como cristãos, temos a responsabilidade e o dever de adorar o Senhor, de louvar e adorar o Senhor. Esse é um dever que nós temos. A Bíblia diz sim, que o Deus é o mesmo que efetua o seu querer e o seu efetuar. Eu fico esperando Deus tocar no meu coração. O momento que Ele quiser que eu adorar, eu vou adorar. Mas o Espírito Santo fala, levanta a mão, filho, adora ao Senhor. Canta. Mas há uma palavra que diz assim, que nós temos o livre-arbítrio, a escolha é minha. E a escolha que nossa alma escolhe qual é? Não vou. Mas eu quero um bom resultado. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas em um minuto, em nenhum momento, eu tenho desejo no coração de adorar o Senhor. E fica essa pergunta, será que Jesus não merece mesmo? Será que Jesus não merece mesmo a minha adoração? Às vezes gastamos tempo falando bem de homens, que você nem sabe se é de Deus ou não. E de Jesus, quase nada. Quanto tempo nós gastamos em adoração ao Senhor? Em Jesus. Quanto tempo nós gastamos? Olhar para a nossa vida e perguntarmos um sacrifício vivo, agradável, de nós estarmos buscando a presença do Senhor na nossa vida, dando liberdade a Ele. E nós só vamos ganhar, irmãos. Você sabe que a nossa vida aqui no mundo, ela é um labirinto. E só um caminho leva a Deus. Só um. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou é um artigo definido. Só que nós estamos num labirinto. O Espírito Santo nos pega pelo braço e Ele vai nos conduzindo. Só que às vezes, se nós não tivermos uma comunhão com Deus, o Espírito Santo fala, filho, é por aqui. E muitas vezes nós soltamos a mão do Espírito Santo e fala, não, Espírito Santo, eu quero ir por aqui. E damos a cara no muro. E o Espírito Santo fica te esperando, porque ele não abandona, mas lá ele não vai. Aí você volta todo arrebentado, o Espírito Santo, agora você vai me ouvir, meu filho? Vamos, então vamos. Por isso que eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Porque enquanto eu estou oferecendo uma adoração, leitura da palavra, oração, Deus está me direcionando, Deus está me conduzindo, Deus está me tornando sensível à voz do Espírito Santo. Só quem ganha somos nós. Porque o reino é inabalável, o reino de Deus é inabalável. Deus é intocável. Nós somos vulneráveis. Então eu decido perder meia hora de sono na madrugada para orar, misericórdia. Vou perder noite de sono. Não perde, você ganha. Porque você vai ver o quanto que a sua vida vai mudar durante o dia. Faz um teste se você nunca fez. Eu separar um tempo para ouvir a palavra de Deus. E às vezes a gente coloca lá para ouvir uma mensagem, o pregador começa a pregar, a gente já muda lá no YouTube, já põe uma coisa engraçada, não é assim? E já esquece até a palavra que ouviu. Para um pouquinho para pensar, o que te dá mais prazer? Ouvir uma mensagem ou ficar ouvindo aquelas palhaçadas que tem no TikTok, no YouTube, aquelas coisas que fazem engraçado? Aonde você tem mais prazer de passar tempo? Com certeza não é na pregação. Porque o pecado, irmão, ele é gostoso, mas ele escraviza. O pecado, ele é gostoso,
mas ele escraviza, porque enquanto você não está ouvindo a palavra, Satanás está pegando a mão da gente e levando para o lugar que a gente não pode ir. Então, quanto tempo nós temos gasto em sacrifício vivo, em adoração, louvor, na palavra? Quando eu venho para o culto, muda a mente. Eu quero ir lá adorar o Senhor. Eu vou adorar Jesus. Eu tenho esse tempo separado. Se você pode, em casa, adora o Senhor. Coloca louvor e adoração. Tem tantos louvores lindos, gostosos para você ouvir na sua casa. Põe pregações boas, pregações que falam do amor de Jesus. Não polêmica. Você viu o que está acontecendo no mundo? Nós vamos falar sobre isso. Mas tem um tempo de adoração. Adoração. Eu tenho uma vergonha de cantar na igreja. Você não tem noção isso aí. Eu não sei, entendo. Tem gente que tem vergonha mesmo, irmão. Tem gente que tem vergonha. Eu não tenho vergonha. Mas tem gente que tem. Eu sou colérico, que é sanguíneo não tem. Mas se você pegar um melancólico, ele vai ter vergonha. Ele vai ficar assim com a mão, né? É um desafio para você, melancólico, né? E para você fleumático, o melancólico levanta a mão assim, o fleumático levanta a mão assim. O sanguíneo já faz assim, não é? Então cada um é diferente, a gente não pode fazer julgamento. Mas grande desafio para você melancólico, em nome de Jesus, eu sou melancólico, mas eu vou levantar minha mão, porque eu não estou levantando a mão para homem, é para Jesus, aleluia. Não é para homem, é para Jesus. Levanta a mão, aplauda o Senhor. É um desafio para você, para mim, não é? Aleluia. Adora o Senhor, gasta tempo. Quero louvar o Senhor, quero adorar o Senhor. Nunca tive uma experiência de oração, por exemplo. Ora 5, 10 minutos. Eu não sei o que falar com Deus. Conversa normal. Faz uma lista, escreve uma lista. Lê lá, Senhor, eu quero falar isso. Mas o que Deus está preocupado não é aquilo que você está lendo ou falando, mas aquele tempo que se separou e disse para ele: Senhor, é muito importante para mim, Jesus. Por isso eu estou aqui de pé. Levantei da cama, estou aqui. Porque o Senhor é importante, o Senhor é lindo. Eu não consigo viver sem o Senhor na minha vida. Sacrifício vivo, irmãos, é isso. Isso é sacrifício vivo. Sacrifício santo é a gente olhar para a nossa vida e dizer assim: Senhor, eu vou renunciar àquilo que não agrada o coração de Deus. Tem tanta coisa, irmãos, que nós, quando a gente vem para o reino, a gente traz hábitos que a gente aprendeu e que não agrada o coração de Deus, que Deus não gosta. A gente renuncia. Isso é um grande desafio e precisamos do Espírito Santo para isso. Mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, tenho uma grande dificuldade de me libertar desse pecado aqui. Eu sei que isso faz mal para a minha vida, mas eu não consigo. Mas eu preciso que o Senhor me ajude, Espírito Santo. A Senhor produzir em mim, em nome de Jesus, que o Senhor produza em mim algo que eu não desejo mais fazer isso que eu estou fazendo. Porque o pecado, ele nos aprisiona, irmãos. Ele nos aprisiona. Então, santo é renunciar. Eu quero renunciar. E essa é uma decisão que nós tomamos no racional. Eu entendo o que eu estou fazendo. Eu entendo que isso é mal, isso não faz bem para mim. Isso vai fazer mal para a minha vida, para a minha família, para o meu relacionamento. Então eu não quero para a minha vida. Isso é renúncia. A Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não cantamos ali aquele hino: não vou deixar, não somos da terra, não somos desse mundo. Né? Não vou me vender. É isso, é renúncia. Não vou me vender. Não vou deixar as coisas desse mundo me influenciar. É renúncia. Porque o pecado nos aprisiona e o pecado nos leva à destruição. Então isso é um sacrifício santo. É isso que Paulo está dizendo. Santo. E eu só consigo isso quando a minha mente é transformada pelo poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo me transforma através da palavra. Enquanto você está oferecendo um sacrifício vivo, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, o Espírito Santo está produzindo uma transformação na sua mente. E você está mudando suas atitudes. E um sacrifício agradável é fazer mais do que aquilo que Deus manda a gente fazer.
agradável é fazer mais do que aquilo que Deus manda a gente fazer. Então, o Senhor nos ensina, e a Bíblia diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Você sabe que agradar ao Senhor e satisfazer o desejo do nosso coração é mais do que necessidade. Então, quando eu agrado o coração de Deus, eu faço além daquilo que Deus pede. Só que é tão interessante que Deus nunca perde, né? Ele faz muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que opera em nós. Então, um sacrifício agradável, eu vou fazer muito mais do que aquilo que Deus está pedindo para me fazer. Isso é um sacrifício agradável. E aí o apóstolo Paulo, ele vai continuar dizendo mais alguma coisa. Bom, você ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo, agradável, santo. E ele vai falar assim, ó, não vos conformeis com este mundo. Estou pregando o hino que o Fernando cantou aqui. O mundo, queridos, ele tenta nos moldar. Conformar aqui é criar a forma, ter a forma de. O mundo tenta, enquanto o Espírito Santo, e lembra, nós temos dois sistemas, eu posso dizer assim, um reino, um sistema do mundo. Mas pensa bem, você está entre dois sistemas. Porque o mundo tenta moldar o sistema, colocar o sistema dele em nós. E o Espírito Santo, ele procura colocar o sistema de Deus dentro de nós. Olha que briga. Aí nós cantamos aqui, nós somos filhos. Se eu sou filho, eu não posso permitir que o sistema do mundo me molde. E o mundo está tentando moldar em nós o sistema dele. E olha a importância de nós trazermos as nossas crianças para a igreja, você que está em casa. Porque o mundo já está tentando moldar a mente das nossas crianças segundo conforme o padrão do mundo. Nós temos dois padrões. Nós temos dois padrões. O do mundo e o de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos, olha, a mesa posta. Tudo que você precisa está nessa mesa. Jesus está de braços abertos. Só que não vai absorver, não vai usufruir dessa mesa quem tem a mente do mundo. Lembra que para experimentar tem que ter mente transformada? Então se eu tenho a mente do mundo, eu não posso tocar na mesa. Para me tocar na mesa, eu tenho que ter mente transformada. O mundo não pode formar em mim. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu toco na mesa. Mas se eu tenho a mente do mundo, e hoje o mundo está tentando colocar o padrão nele, sempre, irmãos, através das redes sociais, hoje programas, até mesmo dentro das empresas, de nós moldarmos a nossa mente segundo o padrão do mundo, porque hoje o que era certo, era errado, virou certo. E dentro do conformar, que seja formar, existem duas definições, que o conformar que simboliza aquele esquema que está falando sobre algo que tem mudança, que o mundo não era assim. Lembra que o mundo não era assim. Quem já era, mas era o mundo, não pensava do jeito que pensa hoje. Então é esquema, ele pode ser transformado, mudado, e o morfê que não muda, que é o de Deus, é aquele padrão. Então eu não posso deixar o mundo mudar o meu padrão, e a escolha é minha. Quantas vezes, você chega algo na sua mesa que você tem que fazer, que você olha e fala assim, está fora do padrão de Deus. Aí você fala assim, se eu não fizer, perco o emprego. Que hoje está assim, Jesus está voltando, a coisa vai apertar mais ainda. Se você não fizer, você perde o emprego. Se você fizer, você fere o coração de Deus. O que eu faço, prediz Isaías? Oração. Espírito Santo, você vai ver o que você vai fazer.
Porque está assim. Espírito Santo, está difícil aqui. Deixa Ele resolver para você. Mas escolhe buscar nele a transformação da mente. Busca ajuda nele, Ele vai te direcionar. Fica tranquilo que você não vai estar desamparado. Mas pensa nos dois padrões. O apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deixa o Espírito Santo fazer. Mas para isso, irmãos, imagina Jesus diante da mesa, braços abertos. Apresenta Ele como sacrifício vivo. Se lança aos pés dele, em adoração, em gratidão. Isso é o grande segredo da vitória do cristão. Quando nós olhamos para Jesus, somos gratos. Fala, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Lança aos pés dele em adoração ao Senhor. Em oração, meditação da palavra. Que são os únicos meios que nós temos na nossa vida para suportar cada dia, cada momento. Pensa no balde cheio de água, estou cheio de mim mesmo, cheio de preocupação, cheio de coisas que não agradam o coração de Deus. Vira de cabeça para baixo, vira ele de cabeça para cima, me encha, Senhor, com a Tua presença, com a Tua vontade, com Teus ensinamentos. Eu preciso do Senhor. Reconheça a sua limitação. E Paulo, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Reconheça a sua limitação diante da situação. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele vai estar do seu ladinho te esperando. Quando você clamar por socorro, Ele vai vir ao seu encontro. Ele vai te dar o livramento. Porque Ele é fiel. Não deixe que o mundo te roube. Não se venda aos padrões do mundo. Mas confie no Senhor que Ele vai te dar a vitória. Enquanto vivemos nesse mundo, enquanto estivermos aqui, vamos ter que passar ainda um tempo nesse mundo, até que Jesus volte nos buscar. E até que Jesus volte nos buscar, tenho certeza que Ele vai estar cuidando de cada um de nós de uma forma muito especial, maravilhosa. Ele vai nos dar estratégia, direcionamento. Você sabe por quê, irmãos? Porque o mundo tem um padrão, mas o padrão do mundo é perdido, nem eles sabem o que eles estão fazendo. Mas o padrão de Deus não. Deus sabe o que Ele fez. E quando somos cheios do padrão de Deus, o padrão de Deus sempre vai vencer em nome de Jesus. Amém? Aí você vai experimentar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Agora eu convido você a se colocar de pé. E você sabe o que eu vou convidar você? A vir para a mesa. A você vir para a mesa. E tomar posse daquilo que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Quero orar um pouquinho com você. Em nome de Jesus. Quero chamar o grupo de louvor aqui. Ele vai cantar um hino de adoração. Porque ele merece. Ele merece o louvor e adoração na nossa vida, irmãos. Como que Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo cheio de vergão, machucado. Ele poderia dizer assim, eu estava pregando o Evangelho, e estou aqui apanhando, agora preso, irmão, e a prisão era horrível. Mas ele falou assim, eu vou adorar Jesus, porque Ele merece toda a adoração. Então eu quero convidar você nesse momento a abrir o teu coração e falar, eu quero adorar esse Jesus tão lindo, tão maravilhoso, que está aqui nesta manhã, e Ele está aqui de braços abertos, te chamando, vem para a mesa, filho, vem para a mesa, senta aqui comigo, aleluia. Ele te chama, vem filho, vem filha, vem sentar comigo na mesa. Nós vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos adorar Ele. Esse Deus que é lindo, é maravilhoso. Eu quero convidar você nesse momento a não se preocupar com nada do que está acontecendo talvez na sua vida, porque o Senhor, Ele vai cuidar dessa situação. Fica tranquila. Fica tranquila.
Talvez a mensagem toda, Deus está mostrando alguém preocupadíssimo. Oh, xarabanaia. E ele fala assim: é muito sério esse problema. Mas o Senhor diz para você nesse momento: pode deixar, filho, que eu vou cuidar. Fica tranquilo. Oh, xarabanaia. Deus sabe da gravidade. Deus está mostrando que é coisa grave. Mas Deus está dizendo: eu estou cuidando, estou indo lá agora. Adora Ele. Oh Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Enquanto o Senhor adora você aqui, enquanto o Senhor adora, enquanto você adora Ele, Ele vai estar visitando a sua vida. Se você está enfermo, Ele vai te curar agora, em nome de Jesus. Deixa Ele te visitar. Deixa Ele te visitar. Paulo e Silas começam a adorar o Senhor, começam a adorar. E o terremoto começa a acontecer naquela prisão. Quando nós começamos a adorar, o inferno começa a abalar. E eles continuam adorando, e as correntes começam a cair. Oh, aleluia! Vamos adorar esse Jesus tão lindo, tão maravilhoso. Oh, aleluia, aleluia. Tem esse tempo de adoração. Imagina Jesus sentado de pé na mesa te esperando. Estava te esperando, filha. Aí Jesus fala assim: demorou, filho, para chegar, hein? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oh, glórias a Ti, Senhor. Oh Deus, Tu és tremendo. Cidade do Oh nosso Senhor, Deus, Teu santo monte, alegria de toda a terra. oh, glórias a Ti, Jesus. Tu és tremendo. É o Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso Diante dele nos prostramos. oh, aleluia. Queremos O Teu nome engrandecer e agradecer-Te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia! Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia! Grande é Teu nome, Senhor, aleluia! Diga do fundo do teu coração. Diga do fundo do teu coração. Oh, aleluia! nosso Deus, Teu santo monte. Oh, aleluia! Alegria De toda da é o Senhor em quem Oh, glórias a Ti. temos a Tu és tremendo, Jesus. e que nos ajuda contra o inimigo.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia, aleluia. Glória a ti, Jesus. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Levanta a sua mão assim, de novo, né? Queremos o teu nome engrandecer. Deixa o inferno ver que você está com a mão levantada. Aleluia! Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia. Glória a ti, teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. aleluia. Oh Deus tremendo, Deus poderoso, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Tu és tremendo, Senhor. Tu mereces toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração, Senhor. Faz assim com a sua mão, forma de concha. Jesus vai te entregar algo tão lindo nesta manhã. Você que está em casa, faz assim também com a sua mão. Deus vai entregar algo lindo para você. Oh, aleluia. Eu vejo Jesus indo na mesa, pegando algo tão lindo, entregando para você. Oh, aleluia. Não sei o que você veio buscar aqui, mas Ele vai entregar para você hoje. Jesus vai entregar nas tuas mãos hoje. Alabaçúrias. Eu vou orar com você em nome de Jesus. Paizinho amado, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a tua igreja que está aqui, a tua igreja que não está, as pessoas que estão nesse momento te ouvindo, colocando a mão para receber algo especial do Senhor. Tu sabes, Senhor, daquilo que teus filhos estão precisando nesse momento. E eu, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, o Senhor entregando na mão de cada um algo tão especial da parte do Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, ó Pai. Amém e amém, Jesus. Receba em nome de Jesus do Senhor, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar um pouquinho, eu já vou dar os avisos, né? Se o irmão quiser trazer a caixinha de oração, convidar minha esposa também a vir aqui, para orar. Vamos colocar os avisos, para nós orarmos em nome de Jesus. Deus, tenho certeza que Deus já está fazendo algo tão lindo, tão maravilhoso em nome de Jesus. Está aí os avisos? Cadê os avisos?
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, temos a nossa reunião de oração todas as segundas-feiras, né? Todas as unidades temos a nossa reunião de oração. Você que pode estar presente, vem orar conosco. Você que não pode estar presente, tem um número ali que você pode também orar junto, né? Conosco também. Pode também acessar através da rádio também. E você pode também fazer o pedido de oração. Amém? Você pode passar. Culto de cura e libertação, quarta-feira. Uma palavra de Deus. Então eu vou convidar você, desafiar você nessa semana. Você que sabe de pessoas que precisam de um milagre de Deus, traga para que ela receba a libertação, a cura do Senhor em nome de Jesus. Amém? Que você traga essa pessoa. Presbítero, eu trouxe, mas o pregador não fez o apelo. Não tem problema, você procura um presbítero que estiver aqui, o pastor, para estar orando por ela, em nome de Jesus. Mas traga. Então Deus vai te dar a oportunidade nessa semana, as pessoas te procurar, e você vai ter a oportunidade de colocar esta palavra que você recebeu do Senhor nesta manhã, você vai colocar em prática, e você vai falar assim, que legal, eu posso agradar o Senhor convidando essa vida para ir no culto. Então eu vou convidar, você não quer ir no culto, você vai se surpreender, porque ela vai vir em nome de Jesus, amém? E nós vamos ver a grande manifestação de Deus. Pode passar. Culto de casais no dia 31, aqui no Trevo, às 19h30, com o casal presbítero Maurício e a Rosana. Então, comunicação no casamento. Traga um prato de doce ou salgado. E também, se você tiver filhos pequenos, pode trazer, que vai ter alguém ministrando sobre eles também. Amém? Pode passar. Ministério de casais, 11º jantar dos namorados, vai ser aqui no Espeto do Trevo, no dia 13 de junho, o valor R$140. Aqui tem um recado do Marcos aqui. Quem pegou o convite precisa acertar até dia 31, tá? Então, tem aí qualquer dúvida, você pode procurar o Marcos e a Rose, também que são os responsáveis aqui por essa unidade, e quem vai ser o preletor vai ser o presbítero Cristiano, em nome de Jesus, amém? Pode passar. Aqui na unidade do Trevo teremos o culto, né, das mulheres, tema Mulheres Transformadas pela Palavra. Vai ser aqui na terça-feira, dia 27, às 19h30, quem estará trazendo a palavra é a Maiara, né, filha do pastor Valdecir. Amém? Vou esquecer e uma nova história eu vou viver, eu vou viver. Vou esquecer e uma nova história eu vou viver, eu vou viver. Vou esquecer e uma nova história eu vou viver, eu vou viver para a tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus. Você viu que o hino é tudo a palavra que foi pregado aqui. Uma mulher que ora, transformada, né? Cheia do poder de Deus. Então, as mulheres não deixam de participar, os maridos incentivam as esposas a estar participando, né? Garanta para ela que você vai cuidar dos cachorrinhos, das crianças, da casa, né? Em nome de Jesus. Então, são esses os avisos. Nós também estamos com um novo projeto aqui na Jesus Cristo é o Caminho, que tem mais aqui, né? 10º encontro de homens nota 10, o tema Plano Perfeito, dia 2 de agosto, investimento R$135, e o pagamento até dia 27 de julho. O pastor Jonas será o preletor desse tema, em nome de Jesus. Quem está responsável dos convites? O Luiz Sequim está responsável pelos convites, amém? Tem mais? Acabou? Então, tá bom. Bom, nós estamos com um novo projeto, né, que estamos falando há alguns meses já sobre as células, e essa semana já iniciou a
primeira célula, Jesus Cristo é o caminho, e está sendo lá na casa do irmão Luiz Sequim, amém? Então que você, sentir no coração, procura o pastor, você quer ser anfitrião, você quer trabalhar para o Senhor, procure o pastor Marcos para expor o seu projeto, amém? Vamos estender as mãos, vamos abençoar as caixinhas de oração. Paizinho amado, Pai querido, coloco diante do Senhor, vamos nos colocar de pé, querido, nós aí encerramos, vamos reunir em família também já, e não fique sozinho, você que está sozinho, junto aí com uma família, e vamos orar pela caixinha de oração, já estamos encerrando, amém? Pai, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor os pedidos de orações que estão aqui. Pai querido, visita poderosamente, tu sabes e tu conheces as necessidades dos teus filhos que estão colocando os pedidos aqui. Visita, Pai, faça milagre, traga cura, libertação. Em nome de Jesus, abre porta, fecha a porta, tudo que tem que ser feito, tu sabes de todas as coisas, Pai. Nós ministramos a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fizeste aqui nesta manhã. Pai querido, Deus, eu quero colocar diante do Senhor as famílias que estão aqui, estão em casa também nos ouvindo. Pai, abençoa cada família, proteja contra todo mal, Senhor. Coloca os teus anjos guardando, protegendo, direcionando, abençoando os casamentos, os relacionamentos, abençoando os filhos, Senhor. Abençoa cada família aqui representada diante do Senhor. E eu profetizo uma semana abençoada sobre as famílias, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Despedimos debaixo da tua graça, Senhor. Pai querido, na comunhão do Espírito Santo, Pai querido, Deus maravilhoso, e no amor de Deus Pai, nós queremos, Senhor, agradecer tudo que o Senhor fez aqui nesta manhã, em nome de Jesus, e profetizo uma semana abençoada sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém.